Então, o primeiro livro que nós vamos começar hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. No capítulo 17, item 2, tá lá, Mateus capítulo 5, versículo 48, Sermão da Montanha. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Jesus quis apresentar com isso um modelo e dizer para que a gente se esforce para atingir esse modelo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode se aproximá-la da divindade. Mas, em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: fazei o bem aos que vós têm ódio e orai pelos que vós perseguem e caluniam. Esse é o modelo de perfeição. Entenda, meus irmãos, amar quem gosta da gente é fácil. Você não se livra do orgulho, do egoísmo, das suas mazelas, das suas sombras. Você começa a se livrar das suas sombras quando você faz bem ao próximo, principalmente quando esse próximo, né, por algum motivo, tem alguma picuinha contra você. Tá? Então, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Percebe? Então, com isso, né, Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade. É a caridade contra a falha alheia, que é a indulgência. É a caridade, é o perdão que você provoca, que você promove quando aqueles te prejudicam. Então, a prática da caridade, né, é o que amplia as nossas virtudes. Tá? Na Epístola aos Romanos, Paulo de Tarso, capítulo 7, versículo 18 a 21, está lá. Seguinte trecho. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Por quê? Tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o pecado está junto de mim. Então, meus irmãos, o que acontece? O que é o pecado? Exatamente essas memórias de vidas passadas, essas personalidades que estão aqui no meu inconsciente, essa energia que está aqui no meu inconsciente, entenda, nós temos 3 níveis. Tem o inconsciente, é onde estão alojadas essas memórias, essas energias de vida passada. Nós temos subconsciente, que é exatamente nosso automatismo. A gente, né, você chega em casa, dá um tapa na parede e acende a luz. Você sabe que ali tem um interruptor. Então, esse automatismo fica no subconsciente. E nós temos o ego. O ego são essas personalidades que estão ali para serem trabalhadas. Gira em torno de 7. Então, no nosso ego, existem, em média, 7 personalidades. Né? Nós temos assassinos, estupradores, pessoas boas, pessoas más, padres. São todas nossas vivências de vidas passadas, que estão ali no nosso ego. E como é que a gente educa o nosso ego? Educa essas personalidades de vida passada? Praticando o bem, praticando o amor, praticando a caridade. Porque Rivaldo aqui, eu, ao praticar o bem, essas personalidades que estão no meu ego, essas vozezinhas, esses pensamentos intrusos, estão aqui no meu ego, eles também estão experienciando, estão vivendo o que eu estou fazendo aqui. Então, o Rivaldo, que quando faz o bem, está educando o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, a Francisquinha, todas as minhas memórias de vidas passadas que estão aqui no meu ego. Então, o ego é a antessala da consciência. O ego é a antessala da consciência. Então, nós tem a consciência, que é exatamente a consciência do Rivaldo, que está aqui, né, encarnado, e a antessala dessa consciência é o ego, que é formado exatamente por nossas memórias de vida passada. E esse ego fica tentando
me influenciar. Esse ego tenta influenciar a consciência, é uma briga. Pensa numa sala de dentista, a sala de espera de um dentista. Todo mundo ali impaciente para querer se manifestar, para querer dar a sua opinião. E aí você tem a consciência, você decide quem é que vai falar, quem é que você vai dar voz, qual dessas personalidades que você vai dar voz. Aquela personalidade mais perversa ou aquela personalidade, aquela experiência que você teve em que você foi mais bonzinho? Está tudo aqui no ego. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não é o obsessor. Isso chama-se auto-obsessão. Você se auto-obsidia. Exatamente essas personalidades que estão no seu ego, que é você no passado, em outras vidas passadas, que tenta te orientar, né? Aqueles pensamentos intrusos, aquelas sugestões que você recebe. Tá? Então, meus irmãos, tenhamos essa preocupação. Paulo de Tarso nos ensina: existe um mal que habita em mim. Quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Por quê? Porque eu estou dando voz a essas personalidades que estão aqui dentro, no meu ego, principalmente no ego. Tá? Então, cuidado, vigia o tempo todo, como Jesus nos ensinou. Vigia e ora. Vigia seus pensamentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né? A gente precisa espiritualizar nossos pensamentos, que exatamente esses pensamentos são as manifestações dessas vidas passadas, desse ego que está aqui, tentando influenciar a minha consciência. Perfeito? Vou fazer um vídeo somente sobre isso numa outra oportunidade, tá bom? Sigamos. No livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, nós temos: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos, que atravesse a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração. Então, na hora que você entende que você traz uma personalidade de berço ao nascer, e essa personalidade vem de suas vidas passadas, daquilo que seu espírito evoluiu, construiu de virtudes, né, e também das sombras, na hora que você entende isso, você entende que precisa fazer, então, a reforma íntima, o bom combate. Não o combate como o padre Marcelo Rossi fez, né, no testemunho que ele dá no Gentili, mas o bom combate, praticando o amor, praticando a indulgência, praticando a benevolência, praticando o perdão. Tá bom? Então, continuando, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem na vida da crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si próprio, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Meus irmãos, na hora que a gente entende que o mal habita em mim, esse mal são nossos equívocos do passado, que estão no nosso subconsciente, principalmente no ego, em que eu preciso vigiar o tempo todo, porque essas memórias estão tentando me influenciar, estão tentando conduzir a consciência. Na hora que você entende isso, você consegue compreender o processo, e aí você lembra de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a partir daí você melhora como ser humano, melhora, você tem uma evolução espiritual. Perfeito? No próximo livro, Em Busca da Verdade, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nós temos: a sombra existente no ser humano não deve ser combatida. Lembra do exemplo que eu falei do padre Marcelo Rossi? Quando ele ficou com depressão, ele estava combatendo as sombras dentro dele. Não deve ser combatida, tá? Na hora que você der atenção para o muro, você bate no muro. O piloto de Fórmula 1, ele não pode olhar para o muro. Se ele olha para o muro, ele bate, ele tem que olhar para o trajeto. Então,
Você não deve dar atenção para as suas sombras. Você deve o quê? Praticar ações de amor, tá? Para que essas ações de amor, então, consiga esvaziar as suas sombras, né? Continuando. Não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. São esses impulsos o resultado dos instintos procedentes das faixas primárias da evolução. Então, a Joana de Ângeles está nos dizendo que esses impulsos que nós temos, esses pensamentos intrusivos, essas nossas reações, nossas emoções, elas são resultados, né, das nossas faixas primárias de evolução, ou seja, nosso processo reencarnatório, que se destacam em oposição quase dominante. Então, esses impulsos vai contra a razão, vai contra a nossa consciência de solidariedade. Você quer fazer o bem e acaba não fazendo. Você quer ajudar o outro e acaba não ajudando. Esses impulsos vai contra nossa tendência à fraternidade, de nossa tolerância. Você quer ser tolerante e não consegue. Você quer praticar o amor ao próximo, você tem dificuldade. São exatamente esses impulsos que estão dentro de vós. Tá? Seguindo. Dominador, o ego mascara-se no personalismo, em que se refugiam as heranças grosseiras, que levam o indivíduo à prepotência, à dominação dos outros, em face da dificuldade de fazê-lo em relação a si mesmo. Então, a gente tem dificuldade de nos dominar, né? De domar as nossas más inclinações. Você lembra da passagem do Evangelho? Né? Nos bons espíritas, está lá. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Ele se esforça. Tá? Então, o que é que acontece? A gente acaba, como a gente não consegue fazer isso, quer dizer, não se esforça para isso, né? Você não se esforça para isso, você acaba querendo dominar o outro. Você acaba querendo dominar o outro, tá? O próximo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos exatamente o capítulo que eu acabei de falar, os bons espíritas. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como músico, que basta alguns acordes para se comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, meus irmãos, quando a gente está sintonizado com o ensinamento de Cristo, quando você ouve uma palavra, né, que está no Evangelho, você se emociona, você sente, você se sintoniza. Uma outra pessoa que não está sintonizado, para ele aquilo em nada fez diferença alguma. Percebe? Seguindo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Lembra de Paulo de Tarso? O mal que habita em mim. Lembra de Joana de Ângeles? São instintos grosseiros do nosso processo de evolução. Então, a gente precisa se esforçar para domar as nossas más inclinações. E como é que é esse esforço, Rivaldo? Não é olhando para as sombras. Não é dando atenção para elas. Se você der atenção para elas, elas crescem. É você acender a luz do amor, a luz da caridade, a luz do perdão, a luz da benevolência, a luz da indulgência. Meus irmãos, treva não existe. Na hora que você acende a luz do amor, simplesmente desaparecem as trevas. Então, essas energias negativas, essas sombras, elas se esvaziam, elas desaparecem na hora que você acende a luz do amor. Tá? Então, a reforma íntima, ela acontece deste modo, praticando o bem para com todos, principalmente para com os inimigos, para aquelas pessoas que nos odeiam. Porque aí sim, eu tenho que baixar meu orgulho, eu tenho que baixar minha vaidade, eu tenho que baixar meu egoísmo,
para poder amar os inimigos como Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. Dessa forma, quando você ama o inimigo, você não está somente amando o inimigo, você está curando suas mazelas. Você consegue perceber? Quando você ama o inimigo, você está curando a si mesmo, curando o seu orgulho, curando o seu egoísmo, curando a sua vaidade. Quando você consegue ter amor para com o inimigo, ter amor para aquelas pessoas que falam mal de você, ter amor para aquelas pessoas que te caluniam. Quando você faz isso, você está se curando. Você não está sendo fraco, como alguns imaginam, eu não vou perdoar, porque aí vou estar sendo. Não. Quando você faz isso, você está se curando. O outro é apenas um motivo para você se curar. Você precisa se curar. E para você se curar, quando você ama aquela pessoa que não gosta de você, você está se curando do egoísmo, se curando do orgulho, da sua vaidade. Por aí vai, tá? Seguindo. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenha firme a vontade. No próximo livro, A Vida no Mundo Espiritual, o estudo da obra de André Luiz, coordenação de Geraldo Campetti Sobrinho. Nós temos. Segundo as teorias de Freud, que a psicanálise é ferramenta para a diagnose dos complexos de inferioridade, dos recalques, da libido e das emersões do subconsciente, mas que, sem o contributo da certeza das vidas múltiplas, não chega às verdadeiras causas, já que a subconsciência é o porão de nossas lembranças. Lembra? Nossas memórias de vidas passadas. A subconsciência é o porão, é onde estão lá, né, guardadas. Entenda, meus amigos, eu trabalho com terapia de vidas passadas. Quando você faz uma terapia, essas memórias, elas acreditam que estão vivas ainda. É muito interessante. Não são simplesmente registros, memórias. São energias que acreditam que ainda estão vivas. Vivas de carne mesmo. Tá? Muitas das vezes tem que conversar com essas memórias. Olha, você já desencarnou. Entendeu? Bom, isso é um assunto para outro momento. Vamos lá. Seguindo. Repositório de emoções, desejos, impulsos e tendências. Não são somente de uma existência de um corpo de carne, mas a estratificação de experiências múltiplas gravada no nosso corpo perispiritual. Onde estão as verdadeiras causas dos distúrbios nervosos, resultantes das deficiências da natureza moral? E conclui que as teorias de Freud são valiosas porque descobrem as feridas, mas são incompletas porque não oferece o bálsamo curativo. Descobre a ferida, mas não entende de onde vem aquela ferida, a causa da ferida. Perfeito? Acrescenta que as 5 classes de psicose definidas pelos tratadistas terrenos somente possuem o recurso de diagnosticar o mal, né? Havendo a necessidade de se divulgar o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, conforme André Luiz nos orienta. Que se fazem necessários novos enunciados que penetrem o coração do enfermo e que somente as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da crosta terrena. E adverte que o reencarnado que recorda, mesmo que parcialmente, né, seu passado, candidata-se à loucura. Tá? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Tá? A personalidade congênita é exatamente nossas sombras que nós trazemos quando nós nascemos, tá? E que ao praticar o bem, praticar o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a gente combate essas sombras. Lembramos sempre da epístola de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá bom? Bom dia para você. Até o próximo estudo da doutrina espírita. Um abraço, pessoal. Tchau.